Vamos pensar em dois cenários, em duas paisagens bem típicas aqui do Brasil. Primeiro, uma cidade grande, muitos prédios, muitos carros, ônibus, trânsito e principalmente muita gente. O segundo, uma cidade pequena, aquela coisa de uma pracinha, igreja matriz, uns comercinhos aqui e ali, e aquele ambiente com pouca gente em que todo mundo se conhece. Agora eu faço a pergunta para vocês: o que representa mais o Brasil? A cidade grande, a metrópole, ou a cidade pequenininha? Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje a gente vai discutir se o Brasil é um país feito por cidades grandes ou por cidades pequenas. Esse vídeo tem o apoio da Sabiá Marcas. Se você tem uma marca, se você tem uma propriedade, uma imagem, você tem que cuidar, você tem que fazer com que essa marca seja apenas sua, para que ela seja usada da maneira que você queira usar. O pessoal da Sabiá Marcas é fera em cuidar da sua marca. Eles fazem pesquisa de imagem, verificam a viabilidade do uso da marca, fazem o registro da propriedade, enfim, é um serviço de primeira linha. E eu falo isso de carteirinha porque eu mesmo sou cliente da Sabiá Marcas. O Instagram da Sabiá é o @Sabiá Marcas, o site da Sabiá Marcas eu estou colocando aqui embaixo para vocês darem uma olhada e também na descrição do vídeo. Ó, passa lá, coloca o cupom ESCLAVE10 que vai ter um descontinho especial para quem chegar no Sabiá via Exclave. Mas então, depois desse recado, vamos ao vídeo, vamos falar se o Brasil é um país feito por cidades grandes ou por cidadezinhas. Só um ajuste metodológico necessário, para a gente deixar tudo combinadinho, as regras do vídeo fluírem muito bem. Tudo que eu falar de maior, de menor, de cidade grande, cidade pequena, vai se referir à população e não à extensão da cidade. O segundo aspecto que eu quero combinar com vocês é que todos os números de população que eu mencionar aqui são do censo de 2022 do IBGE, o censo mais recente que o IBGE fez da população brasileira. E o terceiro é que o número de municípios que eu vou abordar aqui é 5.570. Esse não é o número exato de municípios que o Brasil tem. Por quê? O Brasil tem hoje 5.569 municípios, 5.569. Só que essa conta a gente pode incluir no número de municípios do Brasil duas localidades que não são municípios, mas que a gente pode contabilizar como se fossem. Um é o Distrito Federal, Brasília, e o outro é Fernando de Noronha. Então a gente chegaria aí a 5.571. Né? Só lembrando que Fernando de Noronha é um distrito estadual de Pernambuco. Então se são 5.571, por que eu não estou colocando, por que eu estou tirando um, né? Porque eu estou trabalhando com 5.570. Isso porque o município mais novo do Brasil, Boa Esperança do Norte do Mato Grosso, não foi contabilizado no censo. Então a gente chega a 5.570, beleza? Mas vamos lá então, se a gente for falar apenas o número de cidades e contabilizar quais são grandes, quais são pequenas, não tem nem discussão. O Brasil tem muito, mas muito mais cidade pequena do que cidade grande. Os números são daqueles que nem abrem espaço para conversa. Mais de 44% de todas as cidades do Brasil têm menos de 10 mil habitantes. E se o recorte for então de cidades com menos de 20 mil habitantes, é quase que uma humilhação. São mais de 69% das cidades. Isso mesmo, mais de 69% dos municípios do Brasil têm menos de 20 mil habitantes. Só para a gente ilustrar o que a gente está dizendo, vamos então exemplificar uma cidade de cada região do Brasil com menos de 20 mil habitantes. Do sul, Balsa Nova do Paraná, com 13.395 moradores. Do centro-oeste, Iguatemi do Mato Grosso do Sul, que tem 13.308 habitantes. Do sudeste, São Sebastião da Grama de São Paulo, com 10.441 moradores. Do nordeste, Arataca da Bahia, que tem 10.191 habitantes. Do norte, o Arini do Amazonas, que tem 14.431 habitantes. Então, se a gente for colocar na balança apenas o número de habitantes, como eu disse, já não tem nem comparação. A gente tem 69% dos municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes. Por extensão, 31% apenas com mais de 20 mil moradores. Na mão oposta, a gente tem apenas 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Isso corresponde a 0,27% do total de municípios do Brasil. Vimos então que a grande maioria, a imensa maioria das cidades do Brasil é pequena, elas têm poucos moradores. Mas isso autoriza a gente falar que o Brasil é um país feito por cidades pequenas? Então, não necessariamente. Pelo seguinte, ok, vimos que em números as cidades brasileiras são, em sua imensa maioria, cidades pequenas. Mas em termos de população, onde que a população brasileira está localizada?
Eu acabei de falar que o Brasil tem apenas 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, e como eu disse, isso corresponde a somente 0,27% do total de cidades do Brasil. Mas vamos olhar um pouco melhor esses números. As 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Belém, Guarulhos, Campinas e São Luís. A população delas somada é de 40.511.083 habitantes. 40.511. Isso dá praticamente 20% de tudo que a gente tem aqui no Brasil, de toda a população do Brasil. Ou seja, a cada 5 brasileiros, um mora em uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Se a gente for contar apenas as capitais estaduais, a gente vai ter mais de 20% da população. A gente vai ter aí 27 cidades e uma população de 46,4 milhões de pessoas. A gente supera a barreira dos 50%, colocando mais pessoas de um lado do que do outro, quando a gente soma os 202 maiores municípios do Brasil em termos de população. Ou seja, a população dessas 202 cidades somadas é maior do que as 5.300 restantes somadas também. Essa barreira é passada quando a gente vai somando todas as cidades em ordem decrescente até Fazenda Rio Grande, que é uma cidade de 148 mil habitantes do Paraná, mais especificamente da região metropolitana de Curitiba. A somatória de São Paulo e seus quase 2 milhões, passando por Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e chegando até Fazenda Rio Grande e seus 148 mil moradores, dá 101.656.577 moradores, o que equivale a 50,06%. Portanto, a maior parte da população brasileira. Se a gente fosse colocar na balança, teríamos isso aqui: as 202 maiores cidades de um lado e as 5.368 menores do outro, com a balança pendendo um pouquinho para o lado das maiores. Como Fazenda Rio Grande tem mais de 148 mil habitantes, ou para ser mais exato, 148.873 habitantes, a gente pode afirmar então, sem dúvida nenhuma, que mais da metade da população do Brasil mora em cidades com mais de 148 mil habitantes. Aí alguém poderia dizer, 148 mil não é muita coisa, vai. Olha, realmente, não é muita coisa comparada com São Paulo, com Rio de Janeiro, mas olha, vamos concordar aqui entre nós que 148 mil tá longe de ser aquela cidadezinha pacata, bucólica do interior, certo? Só pra gente colocar como referência, 148 mil moradores é uma população maior do que de algumas cidades famosas do mundo, como Salamanca, da Espanha, Bruges, da Bélgica, e uma que quem é chegado em futebol vai lembrar bem, Bérgamo, da Itália, que é a terra da Atalanta. Uma cidade hipotética de 148 mil habitantes seria a 10ª maior cidade da Bolívia, a 6ª maior cidade da Nova Zelândia, a 5ª maior cidade da Áustria e a 2ª maior cidade do Uruguai. Eu vou expandir um pouco a conta e pensar em todos os municípios do Brasil que têm mais de 100 mil moradores. Aí a gente teria 319 municípios, o que dá 5,73% do total de cidades, mais uma população somada aí de 115.643.935 moradores. Isso é 57% da população do Brasil. Ou seja, a gente pode falar que quase 60% do Brasil mora em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então acho que a grande conclusão, a grande resposta do vídeo é de que o Brasil não é formado nem por cidadezinhas e nem por grandes metrópoles, e sim por cidades de porte médio. O Brasil mais comum é aquele das cidades de médio porte, ali de 100 mil habitantes, que como eu disse mais cedo, não é um número tão grande assim, não chega a ser uma metrópole, mas é um número considerável de moradores, especialmente se comparado com outros países. Por falar em comparação da população das cidades do Brasil com as cidades de outros países, tem um vídeo aqui do canal que eu estou colocando aqui do lado, em que eu faço uma comparação bem interessante dessa população, de algumas cidades famosas do mundo com cidades aqui do Brasil. Vocês sabiam que Recife é do tamanho de Barcelona? E que Aracaju é do tamanho de Atenas? Passa lá para conferir. Valeu!